Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último webinar do ano. Eu sou a Daniela Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work e tenho aqui a missão e a honra hoje de bater um papo super bacana para a gente fechar essa série de webinars promovidos pelo GPTW e também fechar este ano um dos encontros que a gente está tendo com nossa super parceira, a ADP. A gente teve, ao longo do ano, né, só o GPTW, 21 webinars ao total. Eu estava aqui conversando com o pessoal nos bastidores, foram 21 webinars. No total, a gente teve, em 2020, mais de 156 mil visualizações dos nossos vídeos, todos esses webinars falando sobre diversos assuntos pré e pós-pandemia estão no nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar, e especialmente com a ADP, nossa parceira. Estou aqui hoje, seja muito bem-vindo, Cláudio Maggieri, né, que assumiu recentemente aí como presidente para a América Latina da ADP. A ADP é uma parceira do GPTW desde o ano passado. Nós tivemos 2 grandes encontros com líderes de recursos humanos, ainda quando fazíamos eventos presenciais, né, físicos, e neste ano seguimos a parceria de uma forma ainda mais especial. De junho para cá, nós os encontramos, e eu estou com a minha cola aqui também, já 1, 2, 3, mais de 8 vezes promovemos 8 encontros com líderes de recursos humanos e presidentes de empresa de setores diversos. Então, tivemos com líderes da indústria, do varejo, tecnologia, farma, agronegócio, energia, hotelaria. Eu brinquei que a gente começou com uma primeira temporada de encontros, esticamos para uma segunda temporada e viemos aqui hoje fechar, né, essa segunda temporada do ano, porque ela continua no ano que vem, batendo um papo, portanto, com o Cláudio Maggieri, o CEO da ADP. Cláudio, acho que pode dividir aqui a minha tela com o Cláudio, aí seja muito bem-vindo, agora sim te vejo e acho que te ouço. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Dani, um prazer estar aqui, um privilégio, na verdade, dividir esse painel aqui com você. Bastante feliz aí com esta oportunidade e, sobretudo, tenho que dizer, estando aqui na casa do GPTW, que estou muito honrado e muito orgulhoso pelo fato de que esse ano, em 2020, a ADP passou a ser reconhecida pelo GPTW nos 4 países que a gente tem presença na América Latina. Brasil com 82% do nosso Trust Index, Chile com 83%, Argentina 74%, Peru a gente quase gabaritou 96%, né, pessoal super engajado lá, enfim. E também pelo fato de termos sido reconhecidos aí com o selo de destaque na gestão de saúde e bem-estar. É um trabalho que a gente vem fazendo de longa data aí. Também fomos reconhecidos como uma das melhores empresas de tecnologia para trabalhar no país, nos orgulhou muitíssimo. E estou ansioso porque amanhã estamos esperando aí para o resultado, porque estamos ansiosos para ver se conseguimos também o selo de uma empresa que tem boas práticas em relação à inclusão de pessoas com deficiência. Então, estamos bastante ansiosos, muito orgulhosos por tudo isso. Muito obrigado pelo convite. Não, super premiadíssima a ADP, com índices altíssimos, né? O Trust Index aí, que é o índice que mede o índice de confiança nas empresas, né? A percepção do funcionário sobre o bom ambiente de trabalho. Então, super parabéns, não só no Brasil, né? Ele citou aí vários países, parabéns. E sucesso no desafio, né? O Cláudio, ele já era gerente geral da ADP Latam, então assumiu aí em novembro esse novo desafio de ser o presidente para a América Latina. O Rui Chiozawa estaria com a gente aqui, mas ele teve um imprevisto, infelizmente ele não vai poder participar. A gente teve um super aquecimento já da nossa conversa nesses dias e agora aqui também nos bastidores. E a ideia aqui, pessoal, é a gente falar um pouco do legado. Então, como eu disse, de junho para cá, em parceria com a ADP, nós reunimos mais de 430 líderes nesses todos os encontros que nós fizemos, falando muito sobre o impacto da pandemia nos negócios, na gestão de pessoas, nesses diferentes setores. Então, a ideia é a gente falar um pouco
do legado, e como eu conversei com o Mageri, com o Magi, né, vou chamá-lo assim, como Magi, por favor. Na ADP, a gente estava falando de olhar o copo mais cheio, né? Vamos falar de aprendizado e de legado mesmo desse ano. Algumas pessoas falam 2020 é o ano que não aconteceu. Eu, ao contrário, eu acho que é o ano que aconteceu demais, né? Acho que a gente viveu esse ano de forma tão intensa e acelerada que teremos aí história para o resto da nossa vida para contar. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre vários pilares aqui, nesses 45 minutos, 1 hora que a gente tem, pensando no legado. Então, vocês também que estão participando do chat, deixem suas perguntas. A gente tem uma equipe aqui nos bastidores que estão me alimentando com as perguntas também, que eu possa fazer para o Magi no decorrer do nosso bate-papo, tá certo? Essas são as instruções básicas, né, do nosso webinar. Mas, Magi, eu queria começar falando de negócios, né? Então, assim, você está aí nesse super desafio, assumiu recentemente, já vem de uma longa trajetória à frente do negócio. Qual foi para você, na sua visão, ou quais foram, né? Se a gente pudesse sintetizar aí nos 2, 3 grandes desafios de negócio que a pandemia trouxe e que foi, sim, um grande aprendizado para o próximo ano ou para os próximos anos? Bem, minha perspectiva liderando 4 unidades de negócio aqui na América Latina, né, 4 países com realidades distintas, mas afetados evidentemente pela mesma situação. Bom, primeiro, felizmente a ADP está num segmento de negócio que teve um impacto relativo, um impacto muito mais em função da economia, né, do desaquecimento da economia, enfim, do que um impacto disruptivo. Nós não paramos um dia sequer, felizmente, até porque nós temos 1,5 milhão de pessoas aqui na nossa região que recebem os seus salários, né, pela ADP, são 40 milhões no mundo. Então, felizmente, por conta de estarmos nesse segmento, as nossas atividades permaneceram totalmente ativas. Como a maioria dos negócios que não pararam, né, inicialmente a gente teve que lançar um foguete, tá certo? Né? E depois, em seguida, tentar controlar este voo ou estabilizar esse voo numa navegação, num ambiente totalmente desconhecido e incerto. Eu confesso que lá no dia 16 de março, falávamos isso há pouco, mas no dia 16 de março, quando fechamos os nossos escritórios, me bateu uma angústia, assim. Eu pensei, cara, as nossas 1.800 pessoas vão estar espalhadas por aí sem que a gente saiba direito onde elas estão, como é que isso vai ser, enfim, que eu acho que foi uma sensação que todo mundo, enfim, teve uma preocupação muito forte que todo mundo teve no primeiro momento. Mas eu diria que os desafios foram os desafios que todas as empresas que não tiveram uma paralisação sentiram, quer dizer, o desafio de viabilizar logística e tecnicamente o teletrabalho, né, quer dizer, enviar as pessoas para casa e executar o teletrabalho de maneira eficiente, aprender como lidar e como fazer a gestão de pessoas de maneira remota, um desafio adicional nesse sentido. E, assim, a experiência que a gente teve até então, até aquele momento, mais ampla do ponto de vista de teletrabalho, foi em janeiro deste mesmo ano, em que a gente teve uma enchente em São Paulo, que não nos permitiu ter acesso ao escritório, e a gente teve 200 sessões ativas de VPN com trabalho remoto. Ou seja, a gente tinha passado por uma experiência que era, no máximo, lançar um satélite. E aí tivemos que lançar um foguete enfim, todos os desafios sem um planejamento totalmente adequado, com tempo suficiente, a coisa foi realmente muito corrida, mas felizmente a gente conseguiu passar por tudo isso, viabilizando o desafio logístico, o desafio técnico, começamos a aprender a lidar com essa questão da gestão de pessoas, e eu acho que um outro desafio importante foi lidar com as demandas mais imediatas e mais sofisticadas dos nossos clientes. Nós temos um portfólio muito amplo e em várias indústrias, então as empresas tendo que reagir às mudanças legais que foram colocadas em prática para permitir com que as empresas tivessem, enfim, fôlego, nós tivemos que reagir muito rapidamente
e trabalhar com uma sorte enorme de demandas dos nossos clientes para poder, enfim, lidar com as mais variadas peculiaridades, né? Eu acho que aprendizado para 2021 e à frente, eu acho que a incerteza ela continua por um tempo, razão pela qual a gente tem que estar preparado para vários cenários. A gente tem que trabalhar no desenho de hipóteses para aumentar a nossa capacidade de reagir e manobrar mais rapidamente, dependendo da direção em que as coisas vão tomar. Do ponto de vista de resultados, para mim, é foco em todos os aspectos controláveis do negócio. Há um risco de as empresas ficarem estagnadas por conta de não conseguirem controlar uma série de fatores, e são muitos nesse momento de incerteza, mas eu acho que há uma série de coisas que a gente realmente pode controlar e o meu foco é totalmente aí. Pessoas, eu acho que nunca foi tão importante a gente ter um time engajado. A nossa experiência mostrou que o engajamento do nosso time garantiu uma melhor relação com os clientes internos e com os clientes externos, enfim, então foi fundamental ter o time engajado, razão pela qual a gente tem que continuar investindo em capacitação, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento dos líderes, isso para mim é fundamental. E no que tange a clientes, eu acho que a gente tem que a minha orientação é para que a gente tenha um foco muito grande em continuar reduzindo ou criando experiências de redução de esforço por parte do cliente. Cada vez menos tempo para você se ater com coisas de baixo valor, atividades que para eles são mero suporte, eles têm que estar muito focado no seu core, então a gente tem que auxiliar o tempo todo os clientes com redução de esforço o tempo todo. Isso, para mim, são as lições e o que a gente está carregando e tentando levar para 2021 e à frente. Uhum. Você falou do desenvolvimento da liderança, né, nesse momento, né, e assim, pessoas nunca foi tão importante, né, no GPTW mesmo, o próprio Rui logo no início, né, a gente estava comentando aqui que dia que foi, né, no caso do GPTW, 13 de março, sexta-feira 13, fomos todos para casa, no caso da DP, você falou segunda-feira 16, né, acho que todo mundo lembra do 13 ou do 16 no calendário, e ele colocou muito forte as diretrizes, né, do cuidado com as pessoas em primeiro lugar, o incentivo aos negócios e o estímulo à cidadania, que foram os 3 pilares que trabalhamos ao longo do ano aí, falando de pandemia. Dentro do contexto pessoas, a gente viu uma outra parte despontando, que é a liderança. Né? Então, a liderança, nesse momento, ela se colocou à prova ali, né? O líder que fazia gestão, comando e controle teve que aprender a fazer uma gestão baseada na confiança e aprender a desenvolver ferramentas de contato de uma outra forma. Né? Então, aí você como líder, né? Como líder e falando um pouco dos líderes da DP também, né? Acho que são 2 olhares. Como é que você vê, Magi, esse novo desenvolvimento da liderança, né? Essas novas competências e habilidades que emergiram nesse momento e que também serão um legado aí para 2021, pensando numa nova liderança? Uma coisa muito importante para mim é a questão da cultura organizacional, primeiramente. Eu acho que uma cultura forte, organizacional forte, qualquer que ela seja, ela nesses momentos atua como uma amálgama, né? Muito importante para manter o nosso propósito vivo, para manter, enfim, o sentido de unidade do time, isso é fundamental, né? No nosso caso aqui, a gente vem desenvolvendo um trabalho forte em torno de uma cultura de excelência na prestação de serviços, né? E também desenvolvendo processos que nos permitam a entregar serviços com cada vez mais excelência, enfim. Então, isso foi fundamental. E excelência aqui entendida não como encantamento do cliente, mas sim como demonstrações consistentes de confiança, empatia, segurança, capacidade de resposta, que resultem, de novo, numa redução de esforço por parte dos clientes. Então, quer dizer, no primeiro aspecto, ter uma cultura sólida, no caso da DP, integridade, voltada para a excelência, enfim, foi fundamental para manter o sentido de unidade do time. Do ponto de vista de aprendizado, acho que ficou claro que não existe um estilo ou um perfil de liderança perfeito.
até os CEOs mais bem-sucedidos e mais ousados, enfim, repensaram um pouco as suas premissas, enfim, a sua forma de ver os negócios. Acho que isso foi bem marcante. Acho que, como você falou, o papel da liderança, ele se exacerbou, né, sobremaneira. Sobretudo no nosso caso, foi interessante ver o papel da liderança intermediária, né, que estava na linha de frente, tendo que suportar as pessoas no primeiro momento. As pessoas estavam muito inseguras. Esse líder teve que estar lá, enfim, para tentar passar segurança, para tentar atender as demandas do cliente, ao mesmo tempo que lidava com as suas próprias inseguranças, né? Então, foi muito interessante de ver a capacidade de transformação desses líderes que talvez nem eles mesmos tinham ciência, né, do quanto eram capazes numa situação como essa. Eu acho que uma competência fundamental que se destacou aí, e nós teremos que desenvolver ainda mais para o futuro, é a learning agility, a agilidade no aprendizado, né? Quer dizer, aumentar nossa capacidade de construir e preparar vários cenários. Eu acho questionar mais, observar, experimentar, fazer associações de causa e efeito de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida, mais ampla, porque essa crise nos trouxe, da maneira com que ela chegou, de maneira tão inusitada, nos provocou a sermos extremamente ágeis na nossa capacidade de lidar com esses desafios, mudar de rota, rapidamente reagir, enfim. Então, acho que agilidade no aprendizado para fazer leitura de cenário é uma competência gerencial fundamental para o futuro. Não, fantástico, porque a gente vem falando, né? Eu venho falando, acho que desde março, abril, né? Que a pandemia ela tem catalisado, essa virou uma frase quase mantra, né? Catalisado muito das mudanças que a gente já vinha observando em curso, né? E essa questão que você coloca do aprendizado rápido, né? De você ler cenário e de você também trouxe uma outra questão na pergunta anterior, que é de pensar em hipóteses. É isso, pensa em hipóteses e testa e erra, né? Você permitir mais o erro, errar rápido. A gente já vinha falando desses conceitos, mas a pandemia parece que colocou tudo e fez... Se você não entendeu que era assim, agora vai ter que entender de qualquer jeito, né? Então, essa é uma competência que a gente vê. Você, como CEO, você sentiu necessidade de desenvolver, fazer alguma coisa diferente como líder para se conectar com o time nesse momento, Magi? Não, claro, sem dúvida. A primeira preocupação inicial foi passar segurança para o time, porque imagina, todo mundo tentando se adaptar a uma nova realidade, nem todos tinham todas as facilidades, eventualmente, para conciliar todas as atividades ou os afazeres domésticos com as conjunções familiares, com o trabalho. Então, de repente, você cai de paraquedas dentro da sua casa com o seu aparato profissional, enfim, computador, essa coisa toda, tendo que interagir com clientes, interagir com as equipes, enfim, e tendo do seu lado os filhos, o companheiro, a companheira, outros familiares, enfim, tendo que conviver com esse dia a dia, e num ambiente de muita incerteza, porque a doença ainda hoje é uma realidade para nós, mas naquele momento ela ameaçava ainda muitas pessoas. No nosso caso, em particular, a gente trabalha com a empregabilidade das pessoas, né? Então, a gente consegue ver nos nossos clientes o movimento de como é que estão as admissões e as demissões. As nossas pessoas têm uma sensibilidade disso, de dizer assim, olha só esse movimento de demissões. E não só pelos nossos indicadores, mas eventualmente também por todas as notícias que não chegavam, e ainda não chegam, infelizmente, de perda de postos de trabalho, de desemprego, enfim, essa coisa toda. Então, o grau de incerteza e insegurança das pessoas é muito, muito grande nesse momento. Então, a primeira preocupação da liderança, desde a liderança sênior, foi estar presente, mostrar lá, cara, estamos aqui, estamos apoiando, estamos suportando, fazendo tudo que for possível para fazer com que você possa dar o seu melhor no seu trabalho a partir desta configuração. É uma situação absolutamente inusitada.
Então, quer dizer, esta proximidade que a gente teve que ter, que é incrível, eu senti, e foi interessante porque nas nossas pesquisas de clima, foi curioso porque o item cooperação, ele cresceu substancialmente na última pesquisa que a gente fez, estando na pandemia. Ou Olha, seja, contraintuitivamente, a cooperação na percepção das pessoas aumentou estando distantes. distante, mais do que quando estávamos todos presentes no escritório, entendeu? Então, foi uma coisa que nos chamou muito a atenção, o que mostrou que isto tudo, de alguma forma, fez com que as pessoas entendessem esse momento e a gente, então, quer dizer, tivemos que trabalhar muito incentivando a cooperação, incentivando. Então, foi um aprendizado muito grande de estar presente, conexão o tempo todo, preocupado com o bem-estar das pessoas, preocupado com o que precisaria ser feito, e também entender que do lado dos nossos clientes estava acontecendo a mesma coisa. Eles também estavam nessa situação de todos os colaboradores dos nossos clientes enfrentando essa situação. Então, o exercício de empatia, para que a gente pudesse também se colocar no lugar do nosso cliente, que talvez a interação conosco não fosse também na melhor configuração possível, a gente poder exercer essa empatia foi muito importante nesse momento. Então, foi um momento, assim, sem dúvida nenhuma, de grandes aprendizados, e acho que a liderança, como um todo, saiu fortalecida. Não, sem dúvida. E dentro desse ponto, né, tinha aqui uma outra pergunta sobre que a gente vai falar de home office, trabalho flexível e de legado, de trabalho jornada híbrida. Acho que não tem uma conversa que a gente não faça com os executivos que a gente não queira saber como é que está esse processo. Mas antes disso, pegando aí carona na sua fala sobre essa vulnerabilidade, né, dos colaboradores, e no caso dos colaboradores da ADP, por ter essa... É quase beber na fonte, né? Porque lida com exatamente o que você falou, entradas e saídas ali, né? O negócio de vocês está muito ligado a essa questão da entrada e saída do funcionário, literalmente. Então, você tem esse termômetro além do que a mídia está notificando. Isso tudo traz uma questão que virou uma outra grande pauta de 2020, né? Que vamos carregar para 2021, que é a questão da saúde mental. Né, estamos vendo aí várias empresas, dentre as melhores empresas já era um tema dentro do pilar ali saúde, talvez não tão maduro e amadureceu esse ano, e outras empresas que não discutiam isso descobriram que precisa colocar esse tema na mesa. Né? Então aí também eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua percepção sobre o tema saúde mental como uma pauta estratégica de negócios, né? Assim, eu estou cuidando de pessoas para cuidar do meu negócio. E como que as empresas, né, poderiam trabalhar isso de uma forma efetiva? Porque ainda é um assunto tabu, né? Que ficou menos tabu esse ano porque ele jogou um holofote nessa questão. Mas qual seria, talvez, um caminho para a gente... tratar essa questão de uma forma estratégica e fazer com que os funcionários se sintam também confortáveis em falar sobre esse tema? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação crescente para a gente, menos no início, mas agora a gente começou a receber relatos mais frequentes das nossas pessoas demonstrando um certo cansaço com essa situação como um todo. Acho que todos nós estamos nos sentindo um pouco assim. E também os reflexos do isolamento na saúde mental das pessoas. A gente começou a perceber isso de maneira mais evidente. Não só o isolamento, né, Dani, mas o próprio exercício das atividades online exige também um esforço mental das pessoas maior do que nas atividades presenciais, enfim, razão pela qual depois nós vamos provavelmente falar um pouquinho disso, você já mencionou aí, que é qual é o modelo que a gente está buscando qual a configuração ideal, home office versus enfim, eu acho que o modelo híbrido talvez seja a resposta para tudo isso, para poder quebrar um pouco essa questão. Um outro ponto interessante que a gente está aprendendo, e pesquisas a gente tem acompanhado bastante, é que as relações online tendem a ser mais conflitivas ao longo do tempo. E por que isso? Interessante, porque pessoas que são mais reservadas, quando interagindo num ambiente presencial,
elas se tornam, se mantêm mais reservadas, menos vocais. No ambiente online, por alguma razão, elas se sentiram mais à vontade para serem mais vocais. E pelo fato de serem mais vocais, isso eventualmente traz mais conflito, traz mais, né, contestação, traz mais argumentação, mais discussão, enfim, coisa que a gente via menos no ambiente presencial e está vendo mais agora. Outro exemplo interessante, só que aí do lado positivo, que eu achei muito interessante, foi o ambiente online, ele aumentou o empoderamento das mulheres, porque ele equalizou aqui, né? E as mulheres passaram a ficar menos intimidadas com a questão do body language masculino, muito mais expansivo, muito mais expressivo. Então, esse ambiente aqui, ele neutraliza a questão de body language. Então, isso trouxe um empoderamento para a mulher, que eu acho que é um lado positivo dessa questão, muito interessante. Mas, enfim... Né? Porque estamos todos na mesma telinha, né? Mesma tela, estamos enquadrados aqui, quer dizer, praticamente... eu tenho 1,90 m, se estivéssemos fisicamente, imagino que eu sou um pouco mais alto do que você, então normalmente Sim. Os homens, a altura média é um pouco maior, isso causa uma certa intimidação. E não, estando aqui, estamos enquadrados, estamos em mesma, do ponto de vista de body language, estamos na mesma condição, e isso aumenta o empoderamento da mulher, achei muito interessante isso. Mas, enfim, são todas coisas que estamos aprendendo a lidar, né, nesse novo ambiente. E essa questão da saúde mental, ela é um fato que nos preocupa. No nosso caso, a gente mantém um apoio médico e psicológico a todos os nossos colaboradores. Então, nós temos uma médica do trabalho que está atuando, e até nos orgulhou muito o fato de que um dos selos que recebemos do GPTW foi gestão de saúde e bem-estar das pessoas, é algo que a gente vem investindo bastante. Então, a gente mantém uma médica do trabalho para fazer este atendimento, digamos, de primeiro nível, para tentar entender, e a gente conta com uma plataforma de apoio psicológico àqueles que quiserem compartilhar esse momento, enfim, a gente encaminha para esse suporte através dessa plataforma para que possam ter apoio psicológico. Mas, assim, outra coisa que a gente está fazendo, tentando fazer também, criamos recentemente um grupo de trabalho para tentar, para se dedicar à criação de eventos e atividades, digamos, extracurriculares nesse nosso ambiente aqui. Então, por exemplo, vamos criar grupos de afinidade, do tipo, que tal fazemos a sexta-feira à tarde o grupo de todos que são aficionados por rock? Então, os nossos colaboradores vão se juntar numa live como essa aqui, não para discutir os problemas do trabalho, enfim, mas para discutir algo que linke eles com um aspecto prazeroso do lado da socialização, que deve estar todo mundo muito carente em socializar, em encontrar os grupos de afinidade, enfim. Então, estamos buscando esse tipo de mecanismo para tentar minimizar os impactos dessa questão. Resumidamente, tem que realmente reconhecer que isso é um problema e buscar formas de avaliar como é que a gente, enfim, endereça e trata. Não dá para esconder, não. A gente acabou aqui, deixa eu até dar uma satisfação, porque eu fiz a pergunta e chegou a pergunta da Ana aqui, justamente sobre a questão da saúde mental, Ana. Espero que a gente tenha respondido, né? Ela pergunta se é um tema que vai continuar em alta em 2021. A gente está falando de legado, certamente. Acho que o Magi colocou aqui toda a preocupação e o plano e as possíveis alternativas para falar sobre essa questão, e mesmo no GPTW a gente vê um aumento de práticas relacionadas a essa questão de saúde mental dentre as melhores empresas para trabalhar. Então, Ana, respondendo a sua pergunta aqui, acho que a gente entrou bem junto na fala, sim, né, é um tema que certamente vai continuar. Aí falando, né, o Cláudio perguntou também sobre o efeito, queria que você comentasse um pouquinho sobre o efeito do trabalho remoto no estilo da liderança, já que nunca houve tal necessidade devido ao exercício da liderança no ambiente sempre presencial, né? Se muda algo também, acho que você falou um pouco também sobre essa questão da comunicação, de saber como está cada um, e da própria cooperação. Não sei se você gostaria de complementar para responder aqui ao Antônio,
se muda alguma coisa no estilo do líder, né, por ter que trabalhar remoto sem estar com a sua equipe presencialmente ali, física, né? Deixa eu te dar um dado. Recentemente a gente fez uma pesquisa interna de entender como é que as pessoas estavam vivendo, encarando e sentindo a questão do trabalho, do teletrabalho, né? Então, foi uma pesquisa que foi feita aí em todos os países em que a ADP estão presentes, são 25 países em que a gente tem escritórios, né, fisicamente, e para tentar entender como é que as pessoas estavam sentindo do ponto de vista de favorabilidade em relação à permanência no escritório, enfim, essa coisa toda, uma série de perguntas que foram feitas. E uma coisa que nos chamou muita atenção foi o seguinte, nas unidades em que uma das perguntas é como é que as pessoas sentiam o nível de proximidade do seu gestor imediato. Nas unidades em que a resposta era altamente favorável, ou seja, as pessoas sentiam que havia uma proximidade dos seus gestores imediatos, todas as outras respostas para todas as outras perguntas eram também positivas, eram favoráveis a este momento. Por outro lado, na mesma proporção, as unidades em que mostravam um certo distanciamento do gestor imediato, todas as outras questões também caíam. Ou seja, a proximidade do líder agora, em que pese o grande esforço, eu gostaria de aproveitar e parabenizar os nossos líderes aqui da ADP na nossa região, pelo grande trabalho, pelo grande esforço que tem feito de tentar estar cada vez mais próximo das nossas pessoas, e eu peço, aproveito aqui o canal para pedir que continuem, apesar de, né, da continuidade mais prolongada do que a gente imaginava, porque isso é fundamental, quer dizer, mostrar a empatia com as nossas pessoas, passar segurança, mostrar que a gente está se importando realmente com o que está acontecendo com cada um, é fundamental para o bem-estar em todos os aspectos, e sobretudo para o aspecto mental, que foi a discussão que a gente teve aqui agora. Então, eu diria que é fundamental que o líder esteja muito, muito presente, e a tecnologia está ajudando nesse sentido, e criando formas aí, reconhecendo esses aspectos que eu mencionei da pesquisa, então são coisas também que a gente quer treinar os líderes para lidar neste ambiente em que a gente tem que reconhecer que há diferenças nas interações das pessoas no ambiente online versus no ambiente presencial. Então, é fundamental. Legal. Bom, vamos responder, porque até tem pergunta aqui sobre o plano de retorno da ADP, né? Eu falei que essa pergunta do trabalho híbrido, remoto, flexível, ela sempre aparece, é um legado, sem dúvida, né, das mudanças que estavam em curso, que foram catalisadas pela pandemia. Você disse no início, estamos testando hipóteses, acho que a gente tem ainda mais perguntas do que respostas, e o que a gente vê também no mercado, dentre as empresas que a gente avalia, dentre os nossos clientes, a gente vê que há essas tentativas e experimentos entre o híbrido, né, ter talvez um hub de socialização, o próprio GPTW aqui respondendo a algumas das perguntas, a gente até o carnaval não volta, então estamos remoto desde o dia 13 de março, todos os funcionários do GPTW, e eu queria ouvir da ADP, né? Qual é o plano de vocês? Você, nos bastidores, estava me falando ali também dos indicadores da ADP globalmente que vocês monitoram para saber quando e como voltar. Uhum. Sem dúvida nenhuma, essa acho que é a grande expectativa das pessoas, eu acho que tem pessoas que se adaptaram de maneira muito, muito legal a essa nova realidade, que não quer nem pensar em voltar. Tem pessoas que não veem a hora de voltar, né, para poder, enfim, criar uma outra perspectiva, enfim, e tem pessoas que eu acho que apostariam e gostariam muito de um modelo mais híbrido. É interessante porque a ADP ela tem um instituto de pesquisa nos Estados Unidos e que estuda tendências nas relações de trabalho, enfim, o tempo todo atenta e antenada para como é que estão essas tendências, esses movimentos. E esse instituto entrevistou 32 mil pessoas em 17 países. Ela havia feito uma pesquisa em outubro a dezembro do ano passado e depois voltou a pesquisar em maio, justamente para entender se o efeito da pandemia tinha mudado alguma coisa na percepção das pessoas. Foi interessante notar que 3 tendências estruturais muito expressivas
afetando esta forma mais tradicional de como a gente entende as relações de trabalho, estão ali muito claras e muito presentes. Uma é a gig economy, que cada vez mais uma realidade, enfim, um sistema de mercado mais livre, onde as empresas e trabalhadores independentes contratam arranjos de curto prazo entre si, enfim, um processo muito mais on demand. Inovação tecnológica é outra coisa que aparece forte, favorecendo esse cenário, quer dizer, 1 em cada 3 trabalhadores estão hoje executando ou trabalhando em funções que não existiam há 5 anos atrás. Então, isso é bem interessante de ver. Esse dado é incrível. E um êxodo muito grande de talentos qualificados, ou seja, a automação cada vez mais tomando conta das posições de trabalho em relação às funções de menos qualificação e os trabalhos mais qualificados ganhando, então, portanto, muita liquidez no mercado e é um êxito muito grande. Então, isso tudo faz com que favoreça uma flexibilidade nessa relação de trabalho e eu acho que o teletrabalho é um dos itens que a gente vai ter que levar em consideração nesse aspecto, né? Eu apostaria no modelo híbrido, sem dúvida nenhuma. No caso da ADP em particular, a gente segue critérios bastante rigorosos estabelecidos pela nossa área global de segurança, que, enfim, estabelece indicadores dependendo do número de casos que ainda ocorram naquela localidade, de como é que estão a questão das autoridades, uma série de critérios, enfim, para que aquele determinado escritório se encontre elegível para poder, enfim, começar um processo de retorno. E depois tem todo um protocolo a ser seguido. Vou te dar um exemplo. A nossa unidade da China, temos escritórios em 3 localidades na China, que foi onde tudo começou, e eles controlaram a pandemia muito mais rapidamente do que a gente, já estão plenamente aptos e elegíveis a voltar para o trabalho, mas o nosso protocolo definiu que é no máximo 50% de ocupação. Então, como precaução, até que a gente esteja realmente seguro de que não há risco de uma segunda onda, enfim, essa coisa toda. Então, eu diria que não há, portanto, considerando a nossa perspectiva agora regional, das 5 cidades que nós temos aqui na região, dada a situação como está, não temos uma perspectiva de curtíssimo prazo, teremos que evoluir do ponto de vista de como evolui a pandemia, como melhora a pandemia. Claro que a vacina vai trazer uma nova perspectiva para isso tudo, assim que chegue e que ganhe uma escala, ela vai ajudar, mas aí, então, a gente passa pelo critério de elegibilidade e aí, então, começa um retorno seguro ao escritório. Acho que esses são os planos que a gente tem visto de uma forma geral no mercado, né? Essas tentativas, essas análises, ouvir os funcionários, como você colocou, né? É muito importante, né? Saber identificar, né? Porque o que é uma boa realidade para mim pode não ser para o outro, né? Exatamente, exatamente. Tem gente que quer muito voltar e tem gente que nem pensa em voltar, como você colocou. Então, acho que essa primeira escuta, ela é muito importante nesse processo de decisão sobre o que fazer no próximo ano, mas sem dúvida esse é um outro tema que será legado, né? Que já é legado, né? A questão do trabalho em si. E aí, mas você comentou da equidade, né? De colocar as mulheres ali, a gente até brincou, estamos todos enquadrados com a mesma altura, mas você está muito ligado também ao movimento He4She da ONU Mulheres, e a pandemia trouxe um outro lado para as mulheres também, né? A gente comentou na nossa conversa que é essa questão que muitas pesquisas também colocaram da sobrecarga de trabalho. Então, ficou evidente, né, dos segundos, terceiros e quartos turnos femininos dentro de casa. Como que você tem visto essa questão? Como que você tem, o que você tem falado sobre isso também, já que você está bem próximo a esse movimento, é aí um defensor da causa, né, vamos colocar assim, e teve um olhar bem criterioso quando a gente conversou sobre esse ponto específico do papel da mulher na pandemia. Bem, primeiro, obrigado por você ter mencionado isso. Eu sempre aproveito a oportunidade de falar com as pessoas e tentar conquistar novos adeptos e novos aliados. Eu convido a vocês todos para que visitem o site He4She, um site das Nações Unidas. É uma página também em português.
é um movimento em solidariedade à igualdade de gênero, não só no ambiente de trabalho, mas na nossa sociedade como um todo. Isso é uma coisa muito importante, e eu aproveito aqui sempre as oportunidades que tenho para convidar, sobretudo, líderes homens, para que se engajem nesse movimento, para que a gente possa trabalhar por uma igualdade de gênero na nossa sociedade, que ainda é bastante desigual. A gente tem feito progressos, eu me orgulho muito da ADP. A ADP, nós temos 61% da nossa população são de mulheres, 46% da liderança intermediária são mulheres, e na liderança sênior já temos totalmente igualitários, 50% são de mulheres. Isso me orgulha muito. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa campanha. E deixa eu te dar um dado, e eu estou dizendo isso, primeiro porque eu acho que não é a questão da igualdade não é um problema relativo, é um problema da mulher, é um problema de direitos humanos. É um princípio moral que está por trás disso. Além da questão de ser um princípio moral, deixa eu só dar um dado importantíssimo. Pesquisas mostram que as mulheres, 90%, elas reinvestem 90% da sua renda para suas respectivas famílias, para casa, para os filhos, para a educação, para a saúde. 90% de toda a sua renda elas revertem ou reinvestem internamente, contra apenas 40% quando a gente fala dos homens. Então, ou seja, cada posto de trabalho feminino, só por essa lógica, já causa um impacto social muito, muito significativo. Então, razão pela qual, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista econômico, faz todo o sentido do mundo a gente ter um ambiente mais equalitário. Sem contar do aspecto de criatividade, da complementariedade, né, de perfis, enfim, que isto, no ambiente equalitário, permite com que a gente tenha mais soluções mais criativas, e a gente acaba sendo muito mais competitivo. Então, feita a minha propaganda aqui, de trazer aliados para essa causa, qual que era a pergunta mesmo? Não, da sua percepção mesmo, diante dessa realidade, do papel da mulher, e o que as empresas podem fazer nesse sentido, porque a gente viu que muitas, quando a gente olha homens e mulheres perdendo postos de trabalho, as mulheres perderam mais postos de trabalho, tiveram muitas vezes que deixar, e aí toda a sobrecarga com homeschooling, né, ajudar o filho acaba sendo muito mais um papel da mulher, o próprio trabalho doméstico acaba sendo da mulher, ela acaba não conseguindo ser inteira ali, e ficou mais vulnerável mesmo. Então, o que as empresas, primeiro despertar, como você já despertou, para esse olhar, né? Olha, presta atenção nisso, né? Isso está acontecendo nesse cenário. E outra são as ações práticas, né? O que as empresas podem fazer? A ADP é um caso, né? Você é um entusiasta, né? Tem práticas, citou números ali. O que as empresas podem fazer para diminuir esse gap que existe ainda no mundo corporativo? Sem dúvida. E essa é uma realidade que, como você mencionou, ela foi muito mais cruel para as mulheres, né? Então, só para dar um dado mais concreto nisso que você falou, houve uma perda de 900 mil postos de trabalho entre março e junho deste ano. 67% dos quais, são quase 600 mil deles, foram de mulheres. Ou seja, na perda, as mulheres perderam e foram demitidas numa proporção muito maior do que os homens. Na retomada, esse processo está ainda pior. Na retomada, 77% das vagas ocupadas, das que foram abertas a partir de junho, 77% são ocupadas por homens. Então, ou seja, a perda que está se perpetuando aí, ela é muito grande. Então, eu acho que nós, como líderes, né, os CEOs, os líderes de negócio, tem que ter um olhar muito atento para esta questão de como estamos ou não sendo inclusivos. Eu falei aqui especificamente da inclusão e da igualdade de gênero, mas eu diria da diversidade como um todo. Na DP, a gente trabalha fortemente a questão da diversidade, isso é um valor importante para a gente acredita que um ambiente mais diverso é um ambiente mais criativo, que propõe soluções mais interessantes, que aumenta a nossa competitividade, faz mais justiça social,
a gente tem trabalhos de inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem trabalho de inclusão de trabalhadores da raça negra, temos trabalho de inclusão da comunidade LGBT. Eu sou sponsor executivo de um grupo de inclusão de refugiados, que é uma realidade que a gente começou a viver mais intensamente aqui no nosso país, enfim, chegada de mais refugiados, então a gente também tem trabalho de inclusão nesse sentido. Então, quer dizer, eu diria que o olhar para a diversidade e considerando igualdade de gênero como um aspecto da diversidade é fundamental. Está na mão do líder tomar decisões nesse sentido, cada vez que ele está contratando, cada vez que ele está tomando decisão. Em muitas situações, a gente mesmo tentando educar o nosso líder para que, em igualdade de condições, candidatos em igualdade de condições, nem sempre isso é possível, olho para ver se você não está tendo um olhar, digamos assim, discriminatório, pelo fato de não estar contratando uma mulher no lugar de um homem, um negro no lugar de um branco, e assim sucessivamente. Né? Uhum. Sim, é o chamado o viés inconsciente, né? Viés inconsciente que funciona fortemente nesse momento. Né? Sim, sim. E você trouxe um número que a gente está falando de vários legados da pandemia, esse é um legado preocupante, né? Porque se saíram mais mulheres do mercado de trabalho e na retomada estão entrando mais homens, a gente aumenta essa lacuna Aumenta que a já lacuna. era grande, né? Então a gente pode aí retroceder o pouco de avanço que tivemos nesses últimos anos em relação a essa pauta da equidade de gênero nas empresas. Então, fica aqui um alerta quando se fala em legado, né, sobre essa questão. A gente está caminhando para o nosso final, então eu tenho aqui uma pergunta, eu vou privilegiar a pergunta do pessoal do chat. O Elionardo perguntou, né? É uma questão de cultura, que muito se fala também, Magi, nesse momento, né? Todo mundo distante, né? Todo mundo trabalhando distante dos líderes, distante das equipes, distante da área de recursos humanos, distante da sua própria mesa de trabalho, a convivência. Aqui a pergunta dele é nesse sentido, né? Que esse trabalho à distância ele acaba podendo diminuir o engajamento e a adequação à cultura da empresa, uma vez que a pessoa não vivencia o dia a dia no mundo corporativo. Então, como fazer, né? Que aí eu falo que é a pergunta que está tirando o sono de muitos executivos, né? Como manter essa cultura viva da empresa quando está todo mundo distante, mesmo no modelo híbrido, né? A gente caminha aí para um modelo em que parte vai voltar, parte vai ficar em casa. Como que eu posso fazer para trabalhar essa cultura? E aí, pensando até nos novos, né? Ontem me perguntaram isso, como é que eu faço com as pessoas que são contratadas, né? Os jovens, os trainees, estagiários, que entram e nunca viram a empresa, né? Que não sente aquela alma da empresa. Como é que eu faço para manter a cultura? Essa é uma pauta de legado que aparece bastante e que veio aqui no nosso chat também. Não, legal, excelente pergunta, Leonardo, né? Excelente pergunta. Bem, eu acho que, assim, de fato, eu estou absolutamente convencido que a presença física dos nossos times nos escritórios é um componente importante dessa questão da formação da cultura, enfim, porque aquilo que você falou é algo muito intangível, né? A gente fala disso, mas é aquela atmosfera que se forma, né? A gente constantemente faz alguns eventos aqui online, enfim, e começa a passar as fotos para o pessoal rememorar, as fotos dos nossos eventos, de todo mundo junto, enfim, e a gente começa a ver, assim, sabe, aquelas tradições do tipo, o pessoal vai almoçar ali na cafeteria, aí eles ficam lá no nosso estacionamento, tem alguns espaços de amenidade, enfim, para o pessoal ficar ali conversando, enfim. Isso tudo é um componente muito forte do aspecto da atmosfera, da cultura, então eu não tenho dúvida que isso aí é fundamental, e eu fico apreensivo pelo prolongamento dessa configuração, trabalhando exclusivamente no teletrabalho, que a gente comece a perder isso. O que a gente está procurando fazer é ficar constantemente trazendo para os nossos eventos, trazendo para a nossa comunicação, trazendo para o nosso processo, os símbolos
e artefatos daquilo que compõe um pouco a nossa cultura. Deixa eu te dar um exemplo que ficou famoso na ADP. Quando a gente atingiu uma determinada meta lá que a gente buscava em relação à percepção do nosso cliente, enfim, temos indicadores para medir como é que está a lealdade do nosso cliente, a percepção dele em relação aos nossos serviços, e nós temos metas em relação a isso. Quando nós atingimos uma meta que era muito, muito almejada para nós, tive ali um insight do tipo assim, cara, é hora de botar todo mundo, nós temos um estacionamento muito grande no prédio aqui de São Paulo, cara, é hora de celebrar isso e, assim, sem pensar muito, fui lá pedir para o pessoal da segurança tocar o alarme de incêndio e a gente desceu todo mundo como se fosse um exercício de evacuação, né, do prédio, o alarme de incêndio. A hora que estava todo mundo lá no estacionamento, eu disse, bom, eu preciso agora dar essa boa notícia, celebrar, etc. Mas eu me dei conta, como o movimento foi muito espontâneo, sem planejamento, eu me dei conta que eu não tinha sequer um megafone. Eu olhei para o lado, tinha um cone de estacionamento. Não tive dúvida. Peguei o cone de estacionamento e passei a mensagem com o cone. O cone passou a ser um símbolo para nós de um momento de celebração, de vitória, enfim, essa coisa toda. Associou. O que eu faço agora? Eu tenho um cone aqui em casa. Mesmo agora na live, quando eu quero anunciar alguma coisa, eu pego o cone e falo. Então, ou seja, é um símbolo, é um artefato de um pouco da nossa cultura, né? Que é um momento de celebração, que é um momento de união, que é um momento de estar junto, de remeter aos nossos valores, enfim, que a gente procura ficar estimulando o tempo todo. Então, isso a gente faz sempre. Então, é o jeito. Não, muito bom o exemplo, porque traz é tangível, né? É um exemplo prático e divertido ao mesmo tempo, né? Porque você transformar o cone, né, num símbolo. E eu fico imaginando aqui, quem está entrando na DP agora, né? Vai ver o presidente lá com cone, alguém vai contar essa história. Não, é o cone, porque aconteceu isso e tal. Então, é a forma de você perpetuar a cultura. Eu vou pedir emprestada essa história para quando me perguntarem, viu, Magi? Assim, como é que eu posso... Sem dúvida nenhuma, É um momento de orgulho. Eles fizeram uma série de memes também, né? Aí começou a rolar um monte de memes no WhatsApp, enfim, da foto, né? Eu com o cone, enfim, essa coisa toda. O cone virou. Então, quando a gente quer celebrar alguma coisa, por exemplo, agora quando fizemos a celebração do GPTW, que a gente foi reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar na área de tecnologia, fizemos o evento, convocamos todo mundo como se fosse a cerimônia do alarme de incêndio, convocamos uma live de surpresa, pegamos a Mariane Guerra, nossa vice-presidente para a América Latina de Recursos Humanos, e ela pegou o cone no estacionamento do prédio dela e ela usou o cone como forma de fazer, entendeu? Então, quer dizer, ou seja, a gente tem que usar esses artefatos, esses símbolos para poder, e no nosso caso temos vários símbolos que a gente busca para poder tentar manter ou perpetuar a nossa cultura. Muito bom, manter e reforçar. A gente tem mais alguns minutinhos, eu queria fazer uma pergunta para você, mas que estava aqui no meu roteiro, eu não queria deixar de fazer, que é sobre inovação, né? Dentre os pilares ali do legado, a gente falou da questão do trabalho remoto, da pauta de saúde mental, da questão da diversidade com ênfase na mulher, nos novos comportamentos e habilidades da liderança, e a questão da inovação também entrou, até como você falou de memes, né? O que transformou, o que acelerou a transformação digital na sua empresa? A pandemia. Então, quem estava um pouco parado acabou se tornando ágil, acabou realmente efetivando a transformação digital e inovando, de certa forma. Então, eu queria ouvir de você, no caso da ADP, né, se vocês também sentiram isso de acabar fechando o ano e indo para o próximo ano se sentindo mais inovadores, justamente por serem impulsionados por esse momento de adversidade. No nosso caso foi interessante porque foi um movimento que começou há 4 anos atrás. Então, a pandemia já chega no momento em que a gente tem essa questão muito mais amadurecida. Então, a gente vem trabalhando fortemente com inovação. Inovação para nós entendida como transformação digital, que
fazer com que as atividades repetitivas de baixo valor sejam executadas pelos robôs, pela inteligência artificial, por qualquer mecanismo que seja de inovação, para que as pessoas possam ter mais tempo para tarefas mais nobres, para se dedicar ao atendimento ao nosso cliente, para agregar valor ao nosso cliente. Essa é a nossa abordagem. Então, tomar atividades repetitivas de baixo valor. Nós começamos há 4 anos atrás, robotizamos boa parte do nosso back-office, então nós temos mais de 80 robôs hoje instalados, fazendo atividades muito repetitivas, em alguns casos, robôs já de terceira geração tomando algumas decisões simples. Estamos agora nas atividades de client-facing colocando chatbots para fazer um primeiro atendimento, um atendimento de primeiro nível, com mais eficiência, enfim. Os nossos produtos também a gente vem inovando, então lançamos durante a pandemia produtos como o onboarding digital para os nossos clientes, para que eles possam ter toda essa parte facilitada para permitir com que as contratações que eles fazem, já que não dá para fazer o onboarding físico, para que eles pudessem fazer de uma maneira mais adequada usando o celular. Fizemos também a marcação de ponto através de celular, com GPS, com biometria, enfim. Então, a gente vem inovando internamente, inovando os nossos produtos, já é uma trajetória que a gente vem de longa data, que nos ajudou muito a enfrentar a pandemia. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma outra historinha, um outro exemplo, que eu acho que, para nós, quem fez a diferença não foi a automação. Talvez sem automação a gente não tivesse conseguido, ela foi um papel importante, mas as nossas pessoas fizeram a diferença. Vou te dar um exemplo de uma situação que ocorreu em abril. Um dos nossos clientes nos ligou porque a pessoa que tinha o conhecimento de todas as rotinas de fechamento de folha de pagamento dele estava concentrada nessa pessoa, e essa pessoa, justamente no período de fechamento de folha, ela foi hospitalizada com Covid. Ele ficou sem ninguém. Ele nos ligou pedindo ajuda. O nosso pessoal, sem pensar, assumiu a frente das atividades do cliente, em nome do cliente, com autorização do cliente, e o nosso colaborador aqui fechou a folha de pagamento deles, permitindo que todos os colaboradores dele fossem pagos no dia que tinha que ser pago, sem disrupção, considerando o fato de que aquela pessoa-chave estava hospitalizada naquele momento. Cara, automação nenhuma. Talvez sem automação a gente não tivesse tanta flexibilidade, mas automação nenhuma, enfim, é capaz de prover um valor desse que a gente proveu para o nosso cliente. Então, para mim, a automação eu enxergo como sempre a combinação de o melhor que ela possa nos trazer do ponto de vista de reduzir atividades de baixo valor, permitindo com que as pessoas possam se dedicar mais, enfim, às outras pessoas, aos nossos clientes. É assim que eu enxergo. Muito bom. Nossa, a gente chegou no final, falei que ia passar voando, eu adorei a conversa, mas espero que a gente tenha outras oportunidades ali em 2021 para falar. Os encontros com a ADP, eles continuam em 2021, então quem quiser também ver o que a gente já fez em 2020, a gente tem uma série de vídeos muito bacanas de cada encontro produzido entre GPTW e ADP, de todos esses setores que eu comentei aqui, indústria, tecnologia, varejo, e o primeiro falando sobre essa pesquisa que o Magi citou aqui também, que é o retrato da força de trabalho, uma pesquisa que a ADP fez em profundidade, em 2 momentos, pré e pós-pandemia, e que a Mari Guerra, né, que ele também mencionou aqui, a vice-presidente... Ela é especialista nisso. Ela falou super bem nesse encontro, então tem dados ali, para cada encontro a gente produziu um vídeo, esses vídeos também estão disponíveis no YouTube, vocês podem acompanhar, a gente continua com os encontros. Magi, eu te agradeço muito, adorei o nosso papo, muito obrigada. Agradeço a audiência, estamos com uma audiência alta até agora no finalzinho, agradeço as perguntas também, e aproveito aqui, já sendo o último webinar do ano, para desejar a todos um ótimo Natal, um bom final de ano, um ano meio diferente que muitos de nós vamos viver, e que 2021 traga aí inovações, realizações e principalmente saúde
né, e segurança para todos nós. Muito obrigada, pessoal. Até 2021. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Boas festas a todos. Fiquem em casa, fiquem bem. Obrigada.